Você já sentiu no fundo da alma que tem um propósito maior, algo divino e misterioso que te chama para algo extraordinário? Se sim, você está no caminho certo. Ser um escolhido de Deus é um privilégio único, mas também um desafio que poucos estão dispostos a enfrentar. Afinal, o que significa ser escolhido por Deus para uma missão tão grandiosa? Quais são os obstáculos que surgem quando você decide seguir esse chamado? E como superá-los? Este vídeo vai te mostrar o que você precisa saber para viver o seu propósito divino e, o melhor de tudo, como transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento espiritual. Você talvez imagine que ser um escolhido de Deus é uma jornada repleta apenas de bênçãos e facilidades. Mas a realidade é bem diferente. A verdade é que muitos dos maiores desafios espirituais surgem justamente quando você se compromete com seu destino divino. Será que você está preparado para enfrentá-los? Porque a recompensa é enorme, não apenas no plano espiritual, mas também no seu dia a dia, transformando a maneira como você vê o mundo ao seu redor. A grande pergunta é: como equilibrar as dificuldades e as recompensas que vêm dessa escolha? É essa resposta que vamos buscar aqui, juntos. Agora, imagine por um momento, e se você pudesse aprender a lidar com cada dificuldade como uma oportunidade de fortalecimento espiritual? E se, ao invés de se sentir sobrecarregado pelos desafios, você começasse a enxergar neles o caminho para algo maior? Vamos te mostrar como, ao abraçar seu propósito divino, você poderá viver uma vida de verdadeira clareza, paz e realização. A recompensa de ser um escolhido de Deus é mais profunda do que você imagina, e está mais próxima do que você pensa. Continue assistindo e descubra como você pode alcançar isso. Ser um escolhido de Deus não é uma jornada que se resume apenas a bênçãos e momentos de paz. Pelo contrário, é um caminho que exige coragem, fé e perseverança diante das dificuldades. Quando Deus te escolhe para um propósito grandioso, você sente, de alguma forma, o peso dessa responsabilidade. De repente, suas decisões e ações não são apenas sobre você. Elas têm um impacto muito maior. Você começa a perceber que tudo o que faz ressoa no plano divino, e isso pode ser assustador. A pressão de viver de acordo com esse propósito maior muitas vezes se torna difícil de suportar. Imagine, por um momento, que você tem a sensação constante de que suas escolhas não são mais apenas pessoais, mas fazem parte de um plano celestial. A cada passo que você dá, você sente a responsabilidade de tomar decisões que não apenas afetam sua vida, mas também o destino daqueles ao seu redor. Isso pode ser um peso esmagador. E o pior é que, por muitas vezes, você não sabe exatamente qual será o resultado de suas ações. A insegurança, o medo e a dúvida podem começar a invadir sua mente, gerando questionamentos. Estou fazendo a coisa certa? Será que estou cumprindo o plano de Deus para mim? Mas é justamente nesse momento de crise que a fé entra em cena. Você começa a perceber que os desafios e as dificuldades são parte do processo. Não é porque as coisas ficam difíceis que Deus te abandonou. Na verdade, essas lutas são testes para fortalecer sua confiança e fé em Deus. O escolhido de Deus não tem um caminho fácil, mas tem a garantia de que Ele está sempre ao lado, mesmo nos momentos de maior tribulação. As adversidades são oportunidades disfarçadas para você crescer espiritualmente, aprender a confiar mais profundamente e entender o verdadeiro significado de sua missão divina. Um dos maiores desafios de ser escolhido por Deus é lidar com a pressão interna. Afinal, quando você sabe que está cumprindo um propósito maior, qualquer erro parece ser mais pesado. As falhas não são apenas falhas pessoais, mas podem ser vistas como desvios do plano divino. Você começa a questionar a si mesmo constantemente, temendo que, ao errar, possa estar prejudicando algo muito maior. Esse medo de falhar pode ser paralisante, e muitos escolhidos se encontram nesse dilema. Como seguir com confiança, sabendo que o peso do plano divino está sobre seus ombros? Além disso, o caminho do escolhido de Deus frequentemente envolve um certo isolamento. Você pode se sentir sozinho, como se ninguém ao seu redor entendesse a grandeza da missão que você carrega. Aqueles ao seu redor podem não ver o mesmo que você vê, e isso cria um distanciamento emocional. Isso pode ser especialmente difícil quando você sente que não pode compartilhar completamente seus pensamentos e sentimentos com os outros, porque sua missão é única e espiritual. Esse isolamento pode gerar dúvidas, mas também é uma oportunidade de se conectar mais profundamente com Deus e com seu propósito. Os questionamentos externos também são uma constante.
Muitas pessoas ao seu redor podem não entender seu chamado e podem até zombar ou duvidar da seriedade de sua jornada. O escolhido muitas vezes enfrenta críticas e até desprezo, porque o mundo não enxerga com os olhos espirituais. Você pode se sentir incompreendido ou até rejeitado, mas é justamente nesses momentos de oposição que sua fé é refinada. Superar as críticas e seguir firme no propósito divino é uma das provas mais difíceis, mas também das mais gratificantes. Por fim, viver como um escolhido de Deus não significa ter todas as respostas de imediato. O desconhecido é uma constante. Deus muitas vezes não revela todos os detalhes do plano de uma vez. Em vez disso, Ele te guia passo a passo, e você precisa aprender a confiar no processo, mesmo quando a visão do futuro parece embaçada. A dúvida e o medo do desconhecido são inevitáveis, mas também são partes essenciais do crescimento espiritual. Se você estiver disposto a dar os passos necessários, mesmo sem ver o caminho claramente à frente, vai descobrir que cada desafio enfrentado com fé será uma oportunidade de aproximação com o propósito divino. Ser escolhido por Deus não é apenas sobre enfrentar desafios, é também sobre colher as recompensas que Ele prepara para aqueles que decidem abraçar seu plano. Quando você assume o seu propósito divino, algo incrível acontece. Começa a surgir uma paz interior que parece vir de um lugar profundo e seguro. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que você está no caminho certo. Mesmo em meio às dificuldades, essa tranquilidade espiritual torna-se uma constante, e você se sente mais conectado ao seu verdadeiro ser e à missão que tem em mãos. Além da paz, uma das maiores recompensas de ser um escolhido de Deus é a clareza de propósito. Quando você realmente se entrega ao seu chamado, o mundo à sua volta começa a fazer sentido de uma forma única. As dúvidas e os questionamentos que antes pareciam esmagadores começam a se dissipar. A cada passo que você dá, fica mais claro o que você foi chamado a fazer e por que está aqui. Você se sente guiado, como se uma luz espiritual iluminasse seu caminho, mostrando-lhe exatamente onde ir e o que fazer. A missão que antes parecia distante agora é algo concreto e acessível. Essa clareza de propósito não apenas transforma sua vida, mas também a daqueles ao seu redor. Pessoas que descobrem seu chamado divino experimentam uma transformação radical. Elas passam a viver de maneira mais alinhada com sua verdadeira essência, o que naturalmente gera um impacto positivo em sua comunidade e em sua família. Uma história poderosa é a de pessoas que, após se entregarem a seu propósito divino, se tornam fontes de inspiração e liderança. Elas não apenas encontram sentido para suas vidas, mas também ajudam a guiar outros em direção ao seu próprio propósito. Isso cria um ciclo virtuoso de transformação espiritual que vai além do indivíduo, afetando todos ao seu redor. Você já percebeu como as pessoas que vivem de acordo com seu propósito divino parecem irradiar uma energia diferente? Elas têm algo que vai além do sucesso material. É uma presença espiritual que atrai bênçãos e oportunidades. Quando você está alinhado com o plano divino para sua vida, as portas se abrem de maneiras inesperadas. Talvez não de forma imediata, mas com o tempo, você começa a ver as recompensas materiais chegando. O trabalho que você faz, os relacionamentos que constrói e até mesmo as dificuldades financeiras ou emocionais começam a se resolver, pois você está seguindo um caminho que tem a aprovação de Deus. Imagine agora que você abraçou totalmente o seu propósito e começou a viver com mais foco e clareza. De repente, você percebe que a vida começa a fluir de maneira mais suave. Suas decisões parecem mais acertadas, sua vida profissional começa a prosperar, e suas relações pessoais se tornam mais profundas e autênticas. Isso acontece porque, quando você segue o caminho que Deus traçou para você, sua energia e suas ações começam a se alinhar com as leis espirituais do universo. As recompensas materiais, prosperidade, saúde, relacionamentos, começam a se manifestar naturalmente, como uma consequência de estar no fluxo do propósito divino. Essas recompensas vão além daquilo que é visível e tangível. A maior recompensa de todas é a transformação interior. Quando você segue seu propósito com fé e confiança, começa a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Seu caráter é refinado, sua sabedoria se expande, e você passa a ver a vida com olhos diferentes. O que antes parecia ser um fardo, agora se torna uma missão cheia de significado. Essa mudança interna é uma das maiores recompensas que o escolhido de Deus pode experimentar. A paz de saber que você está cumprindo sua verdadeira missão e se tornando a melhor versão de si mesmo. Mas a pergunta é: você está pronto para abraçar essas recompensas?
Está preparado para receber as bênçãos que surgem quando você se entrega completamente ao plano divino para sua vida? Não é um caminho fácil, mas é o caminho que traz mais significado, mais paz e mais realização. Quando você decide viver como um escolhido de Deus, as recompensas que vêm são muito mais do que materiais. Elas transformam sua vida, sua mente e até sua alma. Viver como um escolhido de Deus não é uma jornada linear, cheia apenas de bênçãos e momentos de euforia. Na verdade, um dos maiores desafios é aprender a equilibrar os altos e baixos que fazem parte dessa caminhada. Todos nós, como seres humanos, passamos por momentos de luta, quando as recompensas parecem distantes e a caminhada parece mais difícil do que o esperado. No entanto, é exatamente nesses momentos de desafio que as lições mais profundas são aprendidas. O que diferencia o escolhido de Deus é a capacidade de lidar com esses altos e baixos com sabedoria. A fé é a chave para encontrar equilíbrio em tempos de luta. Quando os ventos da adversidade começam a soprar, a fé em Deus é o que mantém você de pé. Ela não significa que tudo será fácil ou que os problemas desaparecerão instantaneamente. Fé é confiar que, apesar das dificuldades, você está sendo guiado por um propósito maior. Cada dificuldade é uma oportunidade para fortalecer sua conexão com o divino e para refinar sua visão de propósito. Quando você tem fé, entende que os momentos difíceis não são punições, mas parte essencial do processo de crescimento espiritual. Além da fé, a oração desempenha um papel fundamental em equilibrar os desafios e as recompensas. A oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma conversa constante com Deus, uma troca de sabedoria e direção. É nos momentos de silêncio e oração que você recebe clareza e orientação sobre o próximo passo a ser dado. Quando as recompensas parecem distantes e as dificuldades esmagadoras, a oração te conecta ao plano divino e te lembra de que você não está sozinho nessa jornada. A oração traz a paz necessária para superar os momentos de dúvida, e é através dela que muitas vezes encontramos a força para continuar. Outro aspecto fundamental para equilibrar os desafios e recompensas no caminho do escolhido é o autoconhecimento. Quando você se conhece profundamente, consegue discernir melhor suas emoções, suas forças e fraquezas. Esse entendimento de si mesmo é crucial para a jornada espiritual, pois te permite perceber as áreas que precisam ser trabalhadas, além de te dar a clareza necessária para lidar com os momentos difíceis. O autoconhecimento também ajuda a reconhecer e aproveitar as recompensas que chegam em sua vida, porque você se torna mais consciente das bênçãos que já estão presentes, mesmo em meio à luta. É importante lembrar que os desafios não são um sinal de fracasso, mas sim de crescimento. Muitas pessoas que escolhem seguir seu propósito divino acabam se decepcionando quando as dificuldades surgem. Elas esperam que ser escolhido seja apenas sobre bênçãos imediatas e visíveis. Mas e quando as dificuldades chegam? Quando o caminho parece mais tortuoso e as recompensas estão distantes, você começa a se questionar: será que fiz a escolha certa? Deus me abandonou? Esse é o momento em que muitos desistem, porque têm uma visão distorcida de ser escolhido. Eles acreditam que as dificuldades não fazem parte do propósito divino. Mas, na verdade, elas são essenciais para te preparar para o que está por vir. Uma história poderosa de equilíbrio vem de pessoas que, em momentos de luta, decidiram não desistir, mas se aprofundar em sua fé e oração. Esses indivíduos passaram por dificuldades financeiras, problemas de saúde e até rejeição, mas mantiveram o foco no seu propósito. Com o tempo, essas dificuldades se transformaram em testes de resistência e confiança, e as recompensas vieram de maneiras inesperadas. Eles perceberam que o caminho do escolhido não era sobre a ausência de problemas, mas sobre a habilidade de enfrentar essas dificuldades com confiança, sabendo que, ao final, tudo cooperaria para um bem maior. Agora, vamos refletir. Você está preparado para lidar com os momentos em que as recompensas não estão visíveis? A vida do escolhido é feita de altos e baixos, e a chave para o sucesso está em como você lida com eles. Não é uma questão de evitar a dor ou a luta, mas de saber que ela faz parte do propósito maior de Deus para a sua vida. Com fé, oração e autoconhecimento, você não só vai superar esses momentos difíceis, mas também vai emergir deles mais forte e mais preparado para as recompensas que estão por vir. O caminho do escolhido exige resistência, mas as recompensas que surgem ao longo dessa jornada são impagáveis. Agora que você compreende os desafios, recompensas e o equilíbrio necessário para viver como um escolhido de Deus, é hora de agir. Lembre-se de que o caminho não será fácil, mas ao abraçar seu propósito divino,
você está se alinhando com algo muito maior do que você mesmo. Acredite que, mesmo nas dificuldades, Deus está guiando cada passo seu, e ao confiar nesse processo, você verá a transformação acontecer em sua vida, tanto espiritualmente quanto materialmente. Se este vídeo falou ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos sobre como viver plenamente o seu propósito divino. Deixe também seu like se você acredita que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas a entenderem a jornada espiritual dos escolhidos de Deus. Sua contribuição é fundamental para que mais vidas sejam tocadas por essas mensagens.